omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse primeiro dia do mês de abril, nós celebramos a memória de São Hugo de Genobre. Ele nasceu em Castelo Novo, na França, no ano de 1053 e fez toda a sua caminhada de formação, dedicou-se como sacerdote e depois foi ordenado bispo pelo Papa Gregório VII. Ele assumiu essa missão com grande amor e zelo e se deparou com uma realidade de um clero, de leigos e famílias que precisavam de uma renovação espiritual. Ele compreendeu que essa renovação espiritual não poderia acontecer a não ser por meio de muita oração e de muitos sacrifícios. Por isso ele se dedicava de modo extraordinário à oração e à penitência e ao sacrifício, nas vigílias junto com outros que também se tornaram um sinal. E por isso muitas pessoas foram atraídas pelo testemunho de Jesus Cristo, retornando ao Evangelho. Passado algum tempo, São Hugo retirou-se para o mosteiro beneditino, mas por causa da obediência ao Papa, ele retornou à sua diocese. Ele foi um homem zeloso pela comunhão da Igreja. Ele participou inclusive do Concílio de Viena e combateu toda a mentalidade que buscava criar um cisma dentro da Igreja, uma separação. E assim, buscando a verdade, ele semeou a paz. São Hugo abraçou uma vida de muitos sacrifícios por amor às almas, para que elas pudessem alcançar a santidade. E por isso muitas vezes ele ficava doente, mas não desistia. Diante da sua debilidade física, o Papa Inocêncio II o dispensou do bispado. Já com quase 80 anos ele veio a falecer, deixando para nós um precioso testemunho de uma vida que buscava a verdade e se sacrificava pela salvação dos irmãos. Queridos irmãos, São Hugo hoje vem nos mostrar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E São Hugo compreendeu isso muito bem. Por isso entendeu que deveria rezar, fazer penitência, se sacrificar. Ele sabia que era dessa forma que Deus queria converter o coração daqueles homens endurecidos. Por isso, queridos irmãos, devemos seguir o testemunho de São Hugo e começarmos ainda hoje uma vida de oração, de penitência, se ainda não temos. Esse é o caminho para alcançarmos a salvação, tanto nossa como daqueles que amamos, daqueles que queremos que estejam perto de Deus. Então façamos isso agora, recorramos ao Senhor, porque é Ele quem pode nos salvar. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos a memória de São Hugo, este grande pastor, este grande homem que não hesitou em sacrificar-se para o bem das suas ovelhas. Dai-nos a graça, Senhor, de compreendermos que o caminho da mudança começa pela oração e pela penitência. Ninguém consegue ir longe, Senhor, ninguém consegue fazer nada longe de Ti, porque o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. São Hugo, Senhor, compreendeu bem isso e por isso começou a sua obra de evangelização através da oração e da penitência. Dai-nos a graça, Senhor, de compreendermos que se não começarmos a partir da oração, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ou melhor, não vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Por isso, Senhor, pedimos, inspire em nosso coração o desejo ardente de estarmos contigo em oração, o desejo de nos sacrificarmos pelos nossos irmãos, por causa do amor que experimentamos de vós, especialmente nesta Semana Santa. Pedimos a graça, Senhor, de contemplar a Tua paixão, morte e ressurreição e compreender que, se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto, mas se morre, produz muitos frutos. São Hugo, Senhor, deixou-se morrer, ou melhor, entregou a sua vida a vós. Por isso, Senhor, encontrou a vida eterna. Que nós também possamos, Senhor, cheios da Tua graça, encontrarmos a vida plena, já aqui nesta vida, porque entregamos a nossa vida hoje em Tuas mãos. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Hugo, Bispo, rogai por nós.